E vamos dar então esse contexto do mundo. O que é a Certo. Terra-média? O que é esse mundo? Vamos desde o começo do nada até Eu tenho que a colocar série. outro mapa aí. Então. Qual que é? Esse daí, pode ser Esse ou o de baixo? Pode, se quiser Acho que riscar. eles são iguais, na verdade. Eles são iguais. Então usa esse daqui. Esse Esse é daqui, bonitão. esse é o mais novo, lançou agora em agosto. Olha que bonito. É do Atlas da Terra-média, pela HarperCollins Brasil. E veio esse brinde em tecido com o Ele é livro. muito bonitinho. Esse eu paguei um pau Olha. gigantesco. Quando você falou assim, traz um mapa, eu falei, vixe, é esse aqui Olha só. mesmo. E aqui tá escrito vazio. É. E aí? O mais louco de. Gente, vocês vão me cortando aqui. O mais louco é que o mundo do Tolkien começa com música. É. Imagina, existia um ser, Criação do universo. É. um universo, um ser no vazio, no nada. Que era? Eru, Eru? Eru, o Uno. Uno. O pai de todos. Também Ilúvatar em élfico, o pai de todos. Tá. Então é Eru e Ilúvatar. Ele falou, ok, eu vou criar umas outras criaturas aqui pra ficar comigo. Aí ele criou os Valar, que é tipo arcanjos. Tá. Aí ele falou, tá bom, mas eu vou criar mais outras. Aí ele criou os Maiar, que são anjos. Ele falou, olha, eu vou sentar aqui na minha cadeira. Aonde estava a cadeira? Não sei. O que é uma cadeira? Ele criou uma cadeira. Não existia um conceito de cadeira, mas ele sentou em uma. Eu não sei se a cadeira chamava cadeira, mas era uma. É, exatamente. Ou tipo igual que nem. É. Aí ele sentou na cadeira e falou, cantem para mim. Aí eles começaram a cantar e cada um foi feito de um pedaço Mas da cabeça ele dele. deu um teminha primeiro. Ele falou, ó, o tom é Mi maior. Tipo, Tem que ele seguir, deu o tema. tem que falou seguir assim, o ó, tema. Quem vamos não lá, segue hein, o tema galera? sai da brincadeira. Segue essa tona. Quem é músico sabe que se você sair fora... Mas você tava falando, cada um deles era uma parte dele? Da mente dele, ele tirou, então, a apreciação pela beleza. Tá. Apreciação pelo, sei lá, por idiomas, assim, ou seja, Sim, ele eram tinha partes. tudo. E aí daquilo ali brotaram esses arcanjos, os Valar, né, que são os sagrados, a tradução em élfico. E aí ele falou, olha, eu vou dar aí o tom para vocês seguem a música. E eles começaram a cantar e conforme as músicas iam se formando, eram muito bonitas, como uma melodia, uma sinfonia, e todo mundo, de repente, entrou um solo de guitarra no meio do negócio. Eu falo que entrou um funk, mas pode ser. Entrou um funk. Uma coisa que atravessou aquela melodia. Atravessou. É muito interessante também que essa história, por mais que ela não esteja contada na série, ela é a abertura da série. E eu esperava Tem a tanto que ia Líria. aparecer isso na série. Acho que vai. Talvez até apareça. Mas será? Talvez. Não sei se eles têm os Tem 5 direitos. temporadas, Não sei se então. mas eles você tem. Dá pra eles darem baile, dá pra eles darem tudo. Tem um começo nos apêndices do Senhor dos Anéis, a gente tem ali Ah, então beleza. um resumo que o Tolkien dá. Tá. E aí começou a rolar o solo de guitarra e tal. Lá eu sou guitarrista, então nada contra o rock, né? O Rafa também. Tem. E aí começou, aí o Ilúvatar falou: não, para. Parou. Para. João Aí falou assim, Kleber. Para. Aí falou assim: ô Melkor, não, né? Não, né? Você viu que tá todo mundo tocando. Pô, meu. Só deixar claro que esse Melkor era o mais poderoso dos irmãos dele. Era o Bon Jovi da galera, manja? Tá ali, tô Tipo, ligado. cabelão, pau, ele era o... Mas ele também era o queridinho. Era o queridinho. Era. É. E aí, então tá bom. 1, 2, 3, de novo. Aí foi ficando mais bonito. O Melkor falou, quer saber, meu? Aumentou. Aí ele mandou parar tudo e falou o seguinte: olha, Melkor, tudo que você fizer, ainda que você ache que é pra você, está dentro dos meus planos. Se você mudar a música, ainda vai ser a música que eu quero. Ué? E aí ele falou, toquem pela terceira vez. Conforme foi a terceira vez, o Eru Ilúvatar começou a moldar a bagunça do Melkor no meio dos irmãos dele e construiu um grande tema. Quando esse tema começou a tomar... Existiu o som, e o som virou uma forma. E começou a se formar uma esfera no meio do nada, e os Ainur cantando, os Valar cantando, Sim. começaram a ver um planeta. Só que ninguém tinha visto um planeta. O som É o fruto, virou ação é o fruto do que da eles estavam música. cantando. Olha que bonito. É a Terra, é o universo. Aí eles Inclusive com a música do... Do Melkor. misturada. Você vai ver o que virou a parte dele. Ah, tá. misturada, tudo misturado. E aí o Eru Virou foi falando. Osasco. Mauá, virou Mauá. Mauá. Um abraço pro pessoal de Mauá, sou de Mauá. Opa, morei em Diadema, morei aí. Abraço Galera de aí. Mauá, parabéns. É brincadeira. Os Uruks de Mordor, tudo bom.
Vai rolar um backlash, né? Hashtag Mauá lives. E aí, no meio da beleza, os caras cantando e falando, nossa, que coisa linda, coisa e tal. Aí o Ilúvatar Pagou a Tirou o visão. quê? A visão. Era Era uma só a visão. visão. Ah, era uma do visão. que seria Não aquela era música. concreto. Não. Pra eles era. Aí Entendi. eles entenderam que era uma visão. Aí ele falou, vocês gostaram do que vocês viram? Ok. Então vocês vão agora pro meio do vazio e vão fazer de verdade. Vamos construir a Terra, o universo. Meio que falou que vocês são capazes de fazer isso, então Isso. façam. Eu Exato. mostrei. E aí o que acontece? Quando a Terra tava toda plana, veio o Melkor lá com solo de guitarra, quebrou a Terra, coisa e tal, que é a montanha. São os vulcões. Vulcões. Aí o deus da água, que é tipo um Netuno deles. Fez chover. Ele uma ele chuva fez depois. o mar. É. Aí o Melkor foi lá e tacou fogo na água. A água evaporou e choveu. Não existia chuva. E aí o Melkor, com a chuva, que ele viu que ficou um negócio bom, aí ele veio com gelo. O que aconteceu? Neve. Então ele entendeu que tudo que ele fizesse ainda assim estaria no Nos planos. Que é um princípio cristão, né? Claro. Deus faz até aquilo que é ruim, converte o mal em bem. É. A gente vê o tempo todo isso acontecendo na Bíblia. Por exemplo, os irmãos lá de José que jogaram ele, né? Tipo, venderam ele para ele ser Escravo, escravo e vendido. tudo mais. E lá E ele mesmo depois, fala lá na é. frente, ele fala, olha, irmãos, vocês não fizeram mal. Aprove a Deus, foi da vontade de Deus que vocês fizessem isso para que o nosso povo não morresse de fome. É. Então ele converteu o mal em bem. Então é mais ou menos esse princípio aí, né? E a gente vê algumas vezes a providência divina agindo. E geralmente as águias, quando elas salvam a galera, é um tipo de providência divina. Entendi. Né? O Tolkien evitava muito esse negócio de Deus ex machina, ou seja, ficar entrando no roteiro. Mas ele fala que às vezes existe um quê de acaso ou um quê de algo maior. E aí você pode dar um nome diferente. Milagre ou de... Exato. Mas no caso das águias, assim, tem muita gente que, pô, por que as águias não interferiram mais, né? Elas têm motivos. levaram um anel, né? Elas têm motivos pra não Imagina, ficar o cara interferindo. atravessa, também, outro né? meme que a gente média tem, e tava né? a águia lá que foi... Não é essa palhaçada toda, É. assim. Poderia ser muito mais fácil, talvez até fosse, mas eu também acho que é um recurso que é muito bem utilizado Você ali. tem uma em resposta pontos- porque a águia, né? Vários, tenho vários. Primeiro porque não é Uber. Tem um aplicativo aqui. Pera, no cajado, né? Você tem um cajado, deixa eu acessar aqui o Uber Águia, coisa e tal. Sua corrida vai ficar sem conto pra ir lá pra Mordor. Tá afim? Mal ou Mordor? Mal order. Mal order. Não, mas tem alguém que apesar que pede. É. Por favor, me leva, tal, não sei o quê. E eles falam: eu carrego mensagens, não fardos. Não vem que eu não vou te levar. O Gandalf, ele Quem que foi, fala isso? ele O foi Guairi. salvo várias vezes Não, mas por pro essas Gandalf, águias, quem pede? né? É o Gandalf que pede mesmo? Mas o Gandalf ele foi salvo várias vezes pelas águias. Inclusive, depois que ele retornou lá como branco, a águia teve que pegar ele ali de onde ele estava. Mas foi né? camaradagem. Sim, ali. então, aí ele fala, exatamente quando ele voltou como um branco, quando ele caiu lá no abismo e voltou como branco, ele fala pra águia, né? Fala, olha, eu tenho sido um fardo pra você, né? De tanto que você me ajuda e você me carrega. Aí a águia fala pra ele assim, agora você tá leve como uma pena. Porque ele já tá como branco, né? Então ele já tá... Ressuscitado, né? É, o negócio... Oh. Mano, é bizarro, é muito legal. Mas as águias realmente meio que são Uber, porque do Gandalf, pelo menos, né? Não, mas só dele também. Mas no final das contas, as águias são um povo e a gente tem que entender que, tipo assim, não é a treta delas, entendeu? Quem criou essa treta foram os elfos. Exato. Inclusive, o Ilúvatar, você lembra que ele resolve a parada? Que ele pega o solo de guitarra do Melkor, a música dos outros irmãos e ele junta tudo e faz. Quando ele fez isso, no terceiro tema que ele colocou seres para viver ali dentro. Quem colocou? O Eru Ilúvatar, o grande Deus, Deus. grande. E nesse tema, os arcanjos se apaixonaram pelas crianças. Que eram vieram, quem? que eram os homens e os elfos. Ah, é? Porque eles viram que, poxa, eu posso fazer isso para eles, para os meus filhos, Entendi. para essas criaturas. Então o tema mais bonito são justamente nós, os seres que vivemos aqui. E aí, quando o mundo se faz, esses Valar tentam fazer um mundo melhor para que os elfos e os homens possam viver. Só Não que existia anão ainda. os anãos Eles são... pularam um pouco a ordem.
Porque, assim, os elfos são chamados de primogênitos. Eles eram pra nascer primeiro, despertar primeiro. E os homens, os segundos filhos, despertar em segundo. Aí um desses Valar acabou criando antecipando, porque eles não sabiam quando que esses elfos iam despertar. E ele falou, pô, meu, acho que eu vou... Foi tão bonito, ele achou tão bonito ver as Isso. criaturas, eu quero fazer umas. Aí ele pegou e fez. São os anãos, né? Tanto que na série eles até citam Aule, que é esse Valar. Então eles Pelas aparecem barbas quando? de Aule. Despertam quando? Antes de todos os elfos, despertam entre aspas. Ele cria ali, né? Da pedra, da rocha. E aí Eru Ilúvatar aparece pro Aule e fala: opa, o que você tá fazendo aí, cara? Tipo, você só cria em mim, só eu posso criar. Vocês só dão forma. E aí ele se arrepende, né, o Aule? Porque o Aule, ele fez isso de maneira genuína. Como um filho, né? Como um filho que imita os afazeres do pai. Entendi. E aí ele fala, me desculpe, eu nunca quis criar um problema. Eu só achei tão bonito o que você me sugeriu que eu anseio por isso. Aí ele falou, mas eu vou destruir a minha Criação. obra. Aí quando ele levanta o martelo, porque ele é um ferreiro, quando ele levanta o martelo, Eru Ilúvatar fala, Opa, ok. isso parece outra coisa, hein? Hefesto, né? Não, o que é? Abraão, não é? Abraão, exatamente. Exato, né? exato. Ô, E aí louco, ele é cara. parado pelo próprio Deus. Fala, não, eu vou adotar os seus filhos. São meus filhos adotivos. Olha que legal. Só que eles não podem pular a ordem, então eu vou colocar eles pra adormecer agora. Tá. Os elfos têm que despertar primeiro. Aí os anãos ficam ali na montanha, dormindo até todos os outros despertarem primeiro. Elfos, humanos e depois anãos. Nunca se usa o termo humano, sempre não? homens com Homens, H. A maiúsculo. É uma peculiaridade dele. É sempre com letra maiúscula. E de elfos maiúsculo, anãos Tá. A maiúsculo. É. Então é povo dos elfos, anãos e homens. E homens. E os hobbits estão dentro dos homens, assim, é um uma braço. variação. A variação bracinho. dos homens. É muito legal também que a criação dos anãos reflete depois na criação de outros povos, né? Que são criados pela mulher do Aule, aliás. Que ela dá uma tiltada, porque ela cria todo o verde, a natureza e tudo mais. E ela dá uma... Meu... Não. Você vai criar um negócio aqui que vai destruir o que eu fiz. Você tá louco? É porque ela criou as árvores. Certo. E aí o marido dela criou os anãos que vão cortar as árvores ali. Ela fica brava. Ela fica... Aí ela vai e pistola. cria quem? Quem? Os entes, os pastores das árvores. Pra fazer meio que frente ali, defender, né? A Yavanna, que é essa arcanja da terra, ela é chamada de rainha da terra, ela criou... Basicamente, ela criou as grandes águias, que vão ficar de olho nos filhos, e criou os pastores das árvores, que vão ficar de olho nas criaturas, nos animais, nos vegetais, esse tipo de coisa. Existem várias criações que a gente não consegue afundar aqui, né? Tipo, seria muita coisa. Mas, basicamente, esses são os que criam. E aí a gente começa a saga de todos esses povos coexistindo. E é engraçado, porque começa com os elfos. Então, tudo é bonito, tudo é pungente. Mas eles despertam sabendo de tudo ou eles vão descobrir essa terra que tá na frente? E dá até pra mostrar. Onde eles despertam aqui, ó, no Cuiviene. Tô fora do microfone. Cuiviene. E os Valar estão aqui em Valinor. Esse continente inteiro é onde eles não tinham ficam. acesso aqui. Não, aí isso eles... aqui é muito distante. Aí, cara, é tipo assim, é Japão e o outro lado Mas lá... onde tá a Terra-média aí? Aqui, ó, no meio. Aqui, ó, esse Por isso que é pedacinho. média, né? Por isso que ela É bem no meio. Só esse aqui, ó. Tá. E aí eles enviam, quando eles... De vez em quando, eles não sabem quando os elfos vão despertar, e eles enviam um Vala pra ir lá a cavalo, ficar olhando essa terra pra ver onde que os elfos vão despertar. Até que um dia ele encontra os elfos lá no Cuiviene e convidam eles a morar com os Valar em Valinor. Por quê? Pra eles aproveitarem ali a beleza de Valinor. E Também é outro motivo. E também tinha um pouco de medo, porque o Melkor tava por aqui, ó. O Melkor tava aqui. E por incrível que pareça, o Melkor... Acho que descobriu alguns elfos antes. E aterrorizou eles, assim, sabe? Tipo, foi bem bizarro. Que sentido que aterrorizou? Todos, né? É mais ou menos quase que uma experiência genética. Porque, porque aqui... Ele tá aqui. Ele Isso. tá aqui e aí ele descobriu que eles tinham acordado aqui. Tá. Alguns deles se perdiam na escuridão porque não tinha sol e lua ainda. Não tinha sol e lua na Terra Só ainda. tinha estrelas. Só estrelas. Porra, então era escuro. Por isso que elfo, em élfico, né? Os Eldar ou Quendi
tem a ver com estrela, amantes das estrelas, né? Ah, Porque tá. eles se apaixonaram pelas estrelas quando despertaram, né? No Hobbit então o aparece elemento, Festival o das elemento, Estrelas. E aquelas duas árvores aparecem quando? ainda é depois. É bem Ainda depois? tá tudo escuro. Tá. E o Melkor, ele aterrorizou os elfos também, não só em capturar e fazer alguma coisa com eles, mas ele sabendo que o Vala tava indo de cavalo pra lá e pra cá procurando os elfos, ele simulou Ele já jogou uma fake news ali, meu. os cascos do cavalo como se fosse algo ruim. Então, quando o Vala se aproximou, Eles já eles se esconderam. ficaram com medo, né? Fake news! Fake news. Foi a primeira fake news mesmo. Porque assim, eles estavam aqui, tinha essas duas árvores, que eram lindas. Eles estavam aqui, Que é o Orome, né? o Orome. Orome. Aí eles mandaram o Orome, que era o caçador dos Valar. E aí ele veio com o cavalo dele corria tão rápido que saía fogo das patas, pra você ter uma noção. E aí as estrelas eram muito brilhantes, não eram como as estrelas de hoje. Então as estrelas brilhavam demais. Quando os elfos acordaram, literalmente olharam, a primeira coisa que eles viram, o céu com as estrelas. Aí eles se chamaram de povo das estrelas, porque Eldar, em élfico... Esse elemento El tem a ver com estrela. É. Tá. Tanto que um dos nomes de Númenor que a gente vai ver aqui, a ilha, é Helena, que é Terra da Estrela. Tá. Então, porque El de Helena, de Eldar. Quando estava aqui, alguns dos elfos se perderam, coisa e tal, e o Morgoth, que já é um outro nome do Melkor, pegou eles e começou a criar a sua própria criatura. Porque ele não podia criar do zero, ele precisava deturpar Entendi. alguma criação. E aí, no meio do caminho, o Ouro me falou o seguinte: olha, vocês querem ir lá pra Terra Abençoada? Até Eu pra levo vocês. proteger eles, né? Aí, muitos deles falaram: queremos. Aí começaram a andar, deram a volta nesse lago gigantesco. Mas eles primeiro aqui. tiveram que visualizar, né? Ele levou, tipo, 3 Isso. chefes dos elfos. tá. Vamos lá ver. Se vocês gostarem, a gente volta e traz o povo inteiro. Aí teve esse rolê. Entendi. Mas esse rolê é muito grande, porque assim, muita gente se perdeu no meio do caminho, muitos elfos ficaram pra trás, outros não quiseram ir mesmo. E foi esse rolê todo. Ó, chegou. Mas basicamente quem ficou se lascou. Quem ficou se lascou. Quem ficou se lascou muito. E aí, Pô, vocês contam tão bonitinho. Acho que eu Quem quer refrigerante? vou fazer um audiobook, cara. Eu contando só a história do Senhor dos Anéis, só Quem com vai nós querer nós refrigerante fica pra maravilhoso. pegar? Eu. Sim, sim. Sim, Vou pegar aqui, fica à vontade. Tá. Então a gente Cara, olha parou o o quê? tamanho dessa Olha, então, esfirra, é, meu a amigo. Não é era pizza. essa, Paquito. Tinha uma menor, não tinha? Porque essa aqui é uma pizza... Pizza. Mini pizza. no final das contas, o que acabou? A maioria deles foi e outro aqui. grupo ficou. Os que foram ficaram conhecidos como os altos elfos, os elfos mais moda foca, entendeu? Sei. Tunado, com neon, aqui era tudo poderoso. E eles eram imortais? Sempre. Sim, a característica do elfo é ser imortal. É. Eles são imortais em qualquer lugar, né? Mas. Não, tá. não só porque aqui são as terras imortais, Ah, entendi. onde vivem os poderes. Eles não são indestrutíveis. Por exemplo, É. eles podem morrer por um ferimento. Mas eles não pegam doença, eles não precisam Se dormir. O curam elfo não dorme, ele o só elfo- olha pras estrelas e Exato. descansa. Não dorme, cara. Tipo, é igual muita gente tem insônia. Caramba. Se você tem insônia, você é um elfo. Pô, adoraria se não precisar dormir. Só que o que acontece? uma perda de Eles tempo também, estavam bizarro. tão felizes, que eles enjoaram da beleza. Aí falaram: vamos arrumar um encrenca, vamos lá pra Terra-média. É, inclusive Aí eles- Galadriel, né? Aí a A Galadriel... Galadriel é uma das mais encrenqueiras. Essa é uma das. Que essa é uma das- polêmica muito grande de ver a Galadriel guerreira na É. série, a gente vai falar isso depois, mas ela era encrenqueira, rebelde, líder de Mas ela é rebeldia. dessa época, não. A gente tá antes. Ela nasceu um pouquinho depois, nasceu mas um pouco aqui, depois. mas já aqui, ela Mas não nasceu resumindo, lá. ela simplesmente quis bater no cara mais foda que já existiu, assim. Ela quis ir pra porrada com ele. Rolou? Não, mas. Entendi. No final... E era tio dela ainda por cima, né? É verdade. No final das contas, eles começaram a voltar. E nessa volta já teve copinho pra mim, tanta que eu não posso zica. E a gente lê no Silmarillion, basicamente, a história de todas essas zicas. Sim. Deles acordando, indo pra lá, daqui, vindo pra cá. É história Até- pra caramba. Aí no meio do caminho, um continente inteiro afunda, outra ilha aparece, e a gente vai pegar exatamente quando essa ilha aparece na Segunda Era, quando os elfos, se aquietam, alguns voltam pra Terra Prometida, outros ficam, e aí os homens são quem mandam na história. Os homens têm uma ilha em formato de Mas estrela. mesmo sendo menos poderosos, não vivendo... Os... Não, e aquele negocinho pra colocar em volta também, tem? Tá. Só pra gravar Númenor,
foi o reino mais poderoso da Terra-média. Você pode abrir pra mim. Pra você ter ideia, o reino dos homens de Númenor era o reino mais poderoso, o exército mais poderoso que fazia frente a qualquer inimigo e derrotava, assim. Eles chegaram num nível de poder, assim, e de tecnologia e tudo mais. Então, os homens, mesmo sendo mortais, que aí foi a brisa deles, foi a queda deles, foi eles serem mortais. Eles invejaram a imortalidade dos elfos. Aí eles se desviaram do caminho. Porque até então eles amavam a Deus, Eru e Ilúvatar, respeitavam os elfos, aprenderam muito com os elfos. A partir do momento que a inveja entrou no coração deles, eles rejeitaram, até foi proibido falar em élfico em Númenor. Porque antes eles falavam em élfico lá. E aí foi proibido, eles tinham a língua deles mesmo, a Dunaico, e eles proibiram, rejeitaram os elfos e se rebelaram contra os Valar e contra Deus. Aí foi a queda deles. Esses homens, eles tinham tudo que você pode pensar que pode ter de mais. Sabe quando a gente começa a descobrir que os astecas, tipo, os espanhóis vieram com a pólvora e arrebentaram os caras, só que os espanhóis não sabiam de nada. E aí... já tinham encanamento, já tinham... Então, esses caras de Númenor, eles tinham, tipo, horrores, assim. Eles tinham tudo. As fragatas que eles tinham de navios, os templos, tudo era muito alto. E eles foram galgando isso até que chegou num ponto que os caras começaram a falar: a gente tem tudo, menos a imortalidade. Eles queriam aproveitar mais tempo as coisas que eles criavam. Era isso. Quem não queria? Só que eles viviam mais do que os outros homens. Eles foram há 500 anos, 400 anos. O primeiro rei morreu com 500 anos de idade. Estão reclamando de barriga cheia também. 500 anos, né, mano? Pois é. E pra eles não era suficiente, porque eles criaram coisas tão grandiosas, tão belas, que eles falaram: preciso ficar mais tempo. E aí, sabe o que eles começaram a fazer? Que é a base egípcia aí. A fazer tumbas, mumificação, retardar o envelhecimento do corpo morto. A decomposição, na verdade, não envelhecimento. E eles começaram a retardar isso pra poder criar templos com os túmulos, assim, sabe? Tipo, mas eles queriam muito viver pra aproveitar a obra deles, assim, de tão grandes que eles se tornaram. E tudo isso é o principal tema do Legendário. Lembrando o que a gente falou no começo. Sim. O Legendário é a mitologia do Tolkien. Isso. Ele escreveu isso pra fazer quase um ensaio filosófico sobre vida, morte e imortalidade. Ele fala que morrer para os homens é uma dádiva. Uma dádiva. Então, eu li isso daí. Verdade. Ele dá isso como dádiva. Qual que é a ideia? Porque pros elfos chegava uma época, cara, que eles falavam... cheio, né? Exato, e os elfos... Até alguns elfos até invejavam a mortalidade dos homens. Nossa, eu super entendo porque isso. assim, e era um mistério para onde os homens iam após a morte. Ninguém sabia. Os elfos também, os mais sábios, não sabiam, né? E aí eles ficavam encucados. Pra onde que eles vão? Porque os elfos não abandonavam a terra, mesmo sendo mortos, feridos. Eles só abandonavam a terra quando a terra acabasse. É mesmo? É. O cara morre aqui e ele é volta teletransportado de volta. O espírito dele. E ele pode ressuscitar com... Reencarnar, né? Reencarnar. E com as mesmas memórias. Ele leva tudo isso. Não, os homens vão pra um lugar que ninguém sabia. Ninguém sabia. Nem os... Como chama? Os arcanjos? Só o Eru e Ilúvatar sabia. Só ele. Nem o mais alto dos arcanjos sabia. Olha que doido. Cara, e era uma dádiva.